Então, pessoal, seguindo aqui com o nosso conteúdo, quero apresentar para vocês a dinâmica demográfica populacional. Quando eu falo para você de dinâmica demográfica, eu falo exatamente do comportamento populacional e como ele foi se alterando. O comportamento populacional ele vai estar diretamente ligado à economia de determinada área. A gente vai ver que no mundo, até o século XVIII, a economia se baseava no setor primário, com atividades principalmente da agricultura e da pecuária. Com as atividades concentradas no setor primário, a gente observa um grande contingente populacional concentrado aonde? Nas áreas rurais. Nas áreas rurais, a gente tem aquele modelo de dinâmica demográfica que sugere uma elevada natalidade e uma elevada mortalidade. A natalidade ela fica elevada em função de quê? De uma falta de informação, de uma falta de planejamento familiar e principalmente porque em áreas rurais o custo de vida não é muito elevado. Consequentemente, o filho que vai chegar ainda serve como mão de obra na lavoura. A mortalidade em áreas rurais ela também será elevada em função da falta de serviços, da carência de serviços. As áreas rurais, elas serão áreas onde não vão ter uma boa oferta de saneamento, uma boa oferta de serviços, uma boa oferta de infraestrutura, que vai culminar no quê? Numa baixa expectativa de vida. Então a gente observa que o fator economia vai ser diretamente ligado ao comportamento demográfico de uma determinada população. Quando que isso vai mudar, gente? Quando que essa dinâmica demográfica ela vai se alterar? No século XVIII, no momento que a gente conhece como Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial ela traz de diferença, de legado para essas áreas, para a população? Ora, a população ela começa a observar o crescimento de áreas urbanas. A economia ela passa de uma economia exclusivamente agrária para uma economia que vai se basear no modelo urbano-industrial. Ou seja, a Revolução Industrial ela vai ser um fator determinante para a proliferação de áreas urbanas. Em áreas urbanas, você sabe que a dinâmica demográfica é bem diferente das áreas rurais. Nas áreas urbanas, a gente observa uma redução gradual da natalidade. Isso porque o custo de vida é mais elevado. O acesso à informação ela também vai ser importante para a queda da natalidade e da fecundidade. Vamos observar também que em áreas urbanas há também pesquisas que vão ser determinantes para que a gente possa ter adoção de métodos contraceptivos. E também em áreas urbanas, a mulher ela começa a ganhar um espaço muito maior na sociedade e maior autonomia. Ou seja, ela deixa de ser propriedade, consequentemente ela pode, decidir quando vai ou não vai ter filhos. E isso vai nos mostrar que vai causar um impacto bem grande no que se diz respeito à fecundidade, que vai, obviamente, ter impactos na natalidade. Em áreas urbanas, a gente também vai reparar o seguinte, que a mortalidade tende a diminuir. Isso em função de uma maior oferta de serviços e também de infraestrutura. Se nas áreas rurais você carece de saneamento, se você carece de segurança e saúde, nas áreas urbanas você vai ter maior oferta de saúde, você vai ter água tratada, você vai ter esgoto, ou seja, elementos que vão ser fundamentais para que você tenha a sua expectativa de vida aumentada. Então você repara que a dinâmica ela vai se alterar. Conforme a população rural ela vai se transferindo para as áreas urbanas, nós vamos observar que a dinâmica dela irá se alterar. Então nós temos que marcar principalmente o ponto como Revolução Industrial fundamental para que haja toda essa transformação no que diz respeito à dinâmica demográfica. Tá tranquilo, meu amigo? Tá de boa? Mas a gente tem que sempre ressaltar o seguinte, a Revolução Industrial, esse processo de industrialização, ele não foi homogêneo no planeta inteiro. A gente tem países que iniciaram esse processo de Revolução Industrial e países que demoraram para que isso acontecesse. Temos que lembrar daquele momento onde tínhamos o colonialismo, então muitos países foram impedidos de conseguir o seu progresso, o seu desenvolvimento. Dentre eles é o próprio caso do Brasil. Então a gente tem aqui algumas características que mostram para a gente como que a Revolução Industrial ela vai impactar no crescimento ou na diminuição do crescimento demográfico. Repare o seguinte, nos países desenvolvidos a industrialização foi clássica, ou seja, ao longo do século XVIII. Eles vão ter o processo de transição demográfica hoje completo na maioria dos casos, como por exemplo o Japão. Como que eu posso situar isso para você? Ora, ao longo do século XVIII, iniciou-se o processo de Revolução Industrial,
claro que nem em todos os países, nós tivemos ali o pioneirismo inglês, mas que posteriormente vai ser copiado por Alemanha, por Japão, por Estados Unidos, e isso vai culminar em novos processos de industrialização no mundo. Mas ao longo do século XIX, a gente vai ter gradualmente a transferência da população do campo para as cidades, ou seja, proliferação de áreas urbanas. E já no século XX, a gente observa que a dinâmica dessa população em áreas urbanas vai transformar a população de determinada área. E aí você vai perceber a mudança de um país que outrora era um país jovem, que concentrava muita gente na fase jovem na sua composição, para um país adulto e posteriormente idoso que irá ter concluído a sua transição demográfica. Já nos países subdesenvolvidos, observamos o seguinte: o processo de industrialização ele foi tardio, não acompanhou os aspectos da Revolução Industrial. Os países subdesenvolvidos, como também é o caso do Brasil, eles passaram pelo seu processo de industrialização já no século XX, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E isso vai nos mostrar um rápido crescimento industrial e também um rápido crescimento urbano. Como a gente tem um rápido crescimento urbano, nós vamos ter a população crescendo muito em poucas áreas. É importante lembrar que esses países ficaram muito localizados, não é, o seu parque industrial em torno dos fatores locacionais, aonde era atrativo. No caso do Brasil, a gente pode observar que foi a região sudeste que foi a mais atrativa e ela recebeu um contingente populacional do campo muito rápido nas suas áreas urbanas. Isso vai nos mostrar que esses países subdesenvolvidos, eles estão no processo de transição demográfica, ou no processo de conclusão, ou no processo inicial. Por que eu falo isso, gente? Porque é importante que você tenha na sua cabeça o conceito de país subdesenvolvido de quarto mundo e o país subdesenvolvido emergente. Ora, o que seria isso, professor? Ora, os dois, de fato, serão países subdesenvolvidos. Mas o país considerado emergente é aquele que está visando um crescimento para se tornar futuramente ali uma potência desenvolvida. Como, por exemplo, é o caso dos países que compõem o BRICS. Eles também são considerados países subdesenvolvidos em função de seu IDH, mas são países que, devido ao seu rápido crescimento econômico no século XX, merecem um destaque de desenvolvimento. Esses países emergentes, eles estão em processo de conclusão da transição demográfica. Futuramente, aqui no século XXI, nós vamos observar na década de 2060 que muitos desses países vão ter esse processo concluído. Já países de quarto mundo, como por exemplo é o caso da Somália, da Libéria, da Etiópia em alguns casos, a gente consegue observar ali que esses países ainda não passaram por um processo intenso de industrialização. Então eles estão ainda em uma fase inicial no que diz respeito à transição demográfica. Então é importante diferenciar que esses países subdesenvolvidos eles estão em processo de transição demográfica, mas uns eles estão próximos da sua conclusão e outros ainda estão na fase inicial. Bom, dito isso, eu apresento agora para vocês aqui um exemplo do que seriam esses países na nossa pirâmide etária. Em qualquer prova de vestibular ou até mesmo provas militares, você vai conseguir perceber esse tipo de pirâmide e a primeiro momento você treme, você dá aquela tremida, pô, não tô entendendo nada, não sei o que significa, mano. Pô, cara, essa pirâmide te ajuda muito a entender a dinâmica demográfica de qualquer área. Você tem que conversar com ela. Repara o seguinte, eu tenho aqui a minha divisão etária, jovens, adultos e idosos. Jovens sempre irão compor a base, idosos sempre irão compor o topo e os adultos o corpo da pirâmide. Professor, por que você fez essa linha? Qual é a diferença de um lado para o outro? É por causa da diferenciação por gênero, homens e mulheres. Porque a tendência é que homens tenham maior taxa de mortalidade do que as mulheres. Você deve ter ouvido falar, né, que homens sempre vivem menos do que as mulheres. Então você tem que analisar essa pirâmide e conseguir perceber o que ela está querendo te dizer sobre a dinâmica demográfica de uma determinada área. Eu vou dar um exemplo de um país que possa estar em qualquer um desses tipos de modelos de pirâmide. Pense nesse momento aqui, o que a pirâmide está te dizendo? Que é uma área onde apresenta uma elevada natalidade e uma baixa expectativa de vida. Dessa forma, a gente pode notar aqui que é um exemplo de um país subdesenvolvido,
Porque se temos uma baixa expectativa de vida, a qualidade de vida sendo baixa vai propor mais morte, menos pessoas ficando na composição idosa. E se é um país subdesenvolvido, muitas das vezes com uma base econômica ruralizada, a natalidade tende a ser bem elevada. Já na terceira pirâmide, que a gente pode observar, nós temos um exemplo de um país desenvolvido. Desenvolvido por quê, gente? Porque a gente observa a natalidade sendo bem baixa, em comparação com as outras classificações etárias, a natalidade aqui ela está baixa, e a expectativa de vida está elevada, o que indica para a gente uma menor taxa de mortalidade. Assim, um país desse tipo está ou com a transição demográfica concluída ou em processo ainda de intensificar essa transição. Porque aqui, qual será a conclusão observada? É que a natalidade está cada vez diminuindo mais. Então, no futuro, a gente pode observar essa área sendo uma área onde vai apresentar uma base cada vez mais estreita e um topo cada vez mais largo, nos mostrando que vai ser basicamente a inversão dessa pirâmide etária inicial. Todos os países do mundo, a partir da sua mudança no processo econômico, irão passar por esse modelo de transição demográfica. Professor, o que seria essa pirâmide aqui do meio? Seria o exemplo de um país emergente. Por que um país emergente? Porque ainda apresenta natalidade elevada, muito embora essa natalidade esteja diminuindo em função da expansão de áreas urbanas, mas você já consegue observar aqui um aumento na expectativa de vida. Ou seja, é que já que esse processo de urbanização foi concluído recentemente, agora a gente está começando a observar as conclusões, as consequências dessa dinâmica demográfica. Então é muito importante que você saiba analisar esses modelos de pirâmides para a sua prova. Tranquilo, meu amigo? Espero que você tenha entendido. Tamo junto, um grande abraço.